Se corro, não alcanço. Se grito, ninguém ouve a minha voz. Mas se é nesse deserto onde queres me encontrar, nenhum lugar bonito terá sentido se você não estiver lá. Ficar no paraíso, não te ter, ou no jardim me perder. Eu não quero. O Éden sem você não é jardim, mas o deserto com você é um céu pra mim. É um céu pra mim. Eu só quero estar onde o Senhor está, em tua presença. É o meu lugar. Eu só quero estar onde o Senhor está, em tua presença. É o meu lugar. Meu querido, minha querida, uma boa noite. Deus te abençoe grandemente nesta noite que Ele nos dá. Meu nome é Alexandre Gouveia Faria, sou pastor da Igreja Batista Central do Fonseca, em Niterói, e quero dizer a você que é um privilégio poder estar nesse momento recebendo a sua atenção, a atenção da sua família. E eu quero orar nesse momento, quero agradecer a Deus, porque estamos caminhando aí para o final do mês de junho, e começamos o mês de março com tanta incerteza, com tantas dúvidas, e apesar das dificuldades, de contratempos, de tanta coisa que aconteceu em março, abril, maio e agora junho, nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Então vamos orar nesse momento e vamos agradecer a Deus, porque Ele nos ajudou a chegar até aqui. Oremos. Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite maravilhosa, por esse momento em que estamos reunidos, ainda que em ambiente virtual. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque apesar das dificuldades, dos contratempos, das incertezas, de tudo que aconteceu a partir do início de março até hoje, o Senhor, ó Deus, nos sustentou e podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, que foi uma caminhada difícil, marcado, ó Deus, por muitas dúvidas, onde a medicina luta contra uma enfermidade que desconhece, contra um vírus que desconhece, mas ainda assim, ó Deus, nós te agradecemos por todas as coisas, porque a tua palavra nos diz que em tudo nós devemos dar graças e crer na tua soberania, na tua direção sobre esse mundo, sobre a história, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por essa noite, obrigado pelo fato de estarmos reunidos nesse ambiente virtual e, ó Deus, que essa noite seja uma noite de alegria, de aprendizado, de crescimento, de desafio e, acima de tudo, ó Deus, uma noite de fé, uma noite de confiança em Ti. Renova, ó Deus, o nosso coração, renova a nossa esperança, renova as nossas convicções e nos dê ânimo para prosseguir. Em nome de Jesus Cristo, autor e consumador da fé, que nós oramos hoje e sempre. Amém.
Neste momento, vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Eu te convido nesse momento para nós louvarmos a Deus e, mais uma vez, aquele lembrete, não deixa nada atrapalhar esse momento, mas que nós possamos nos concentrar naquilo que Deus tem para nos falar. Em nome de Jesus, amém. Não se acende a luz do sol nos 220 voos dos palácios de Brasília. Nova, né? Você conhece? Vamos lá. Não se acende a luz do sol com a chave de um carro conversível do ano. Não se acende a luz do sol com a ponta de um cigarro, um baseado, coisa assim. De forças, com o sol da justiça. Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que pode ser vocês. Pra que querer ficar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem contra o mal?
liberdade. Pode ser mais alto, pode ser? Depois de um louvor maravilhoso como esse, é muito bom estarmos aqui e é muito bom estarmos reunidos nesta noite. O tema desta noite é uma caminhada com Deus. E a gente vai analisar lá em 1 Reis, capítulo 17, de 1 a 24. 1 Reis 17, de 1 a 24. E nós veremos 3 momentos na vida do profeta Elias. 3 momentos. Ele está lá no Reino do Norte, trabalhando, um profeta, um homem fiel a Deus, chamado por Deus para servi-lo, para ser um atalaia, para ser profeta na sociedade do Reino do Norte, que é uma sociedade que nasce e morre sob o signo da idolatria. Surgida após a divisão dos reinos, em 931, após a morte de Salomão, Roboão, seu filho, não conseguiu administrar todas as realidades que envolviam as 12 tribos, e aí surgiram 2 reinos, o Reino do Sul e o Reino do Norte, Judá e Israel. Roboão ficou governando o Reino do Sul com 2 tribos, Benjamim e Judá, e as outras 10 tribos formaram o Reino do Norte, que é o Reino de Israel, e esse reino se tornou poderosíssimo em termos bélicos, em termos militar, porque o exército ficou na sua maioria com o Reino do Norte. E começa a governar o Reino do Norte Jeroboão I. Agora nós estamos durante o governo de Acabe e existe uma denúncia de Elias sobre o distanciamento, o esfriamento espiritual de Acabe e sua esposa e essa influência que não é benéfica sendo exercida sobre o Reino do Norte. Mas depois de Elias fazer uma profecia sobre a questão da chuva, Deus vai retirá-lo de cena. Então isso pode acontecer, Deus, em um determinado momento, quando nós imaginávamos que poderíamos ser poderosamente usados por Deus, Deus vai e nos tira de cena. Então houve um momento assim, Deus tirou Elias de cena e mandou ele lá para uma caverna, lá na torrente, em Querite, onde ele deveria ficar lá sendo sustentado pelos corvos. E é isso que a gente vai ler. Então há 3 momentos. Elias sendo sustentado pelos corvos, Elias sendo sustentado pela viúva, e a terceira situação, um problema gravíssimo acontece na casa da viúva, quando o filho desta vem a falecer. Então, vamos à primeira cena, primeiro momento dessa história. 1 Reis, capítulo 17, de 1 a 7. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, Deus do Reino do Norte, a quem sirvo nestes anos, não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Então, ele faz uma pronúncia, ele pronuncia, vaticina uma palavra de que não haveria, durante cerca de 3 anos, não haveria chuva, haveria um período de forte seca em Israel. Depois de pronunciar essa palavra, talvez Elias imaginasse que ele seria usado por Deus, estando caminhando e peregrinando pelo Reino do Norte, pregando, dando testemunho de que aquela seca havia sido enviada pelo próprio Deus. Ou seja, quando Elias diz isso, ele reconhece e evidencia para o povo o poder de Deus sobre as forças da natureza, o poder de Deus sobre a criação. Quando Elias faz isso, Deus dá a ele uma ordem de que ele deveria sair de cena. Verso número 2. Depois a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, verso 3, retira-te daqui, vai para o leste e esconde-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Então, houve um momento, aparentemente um momento de solidão. Então, a solidão que nós, seres humanos, nos incomodamos tanto, ninguém quer ficar só e talvez não queira ficar na companhia de si mesmo, quer estar sempre na companhia de alguém, porque a sua própria companhia talvez te incomode. Então, nós sofremos demais pela solidão como seres humanos, somos seres sociais, somos seres que vivem na relação com o próximo. Mas, nesse momento da história, Elias é convocado por Deus a um momento de solidão. A solidão que Elias iria experimentar nesse momento havia sido ordenada, produzida pelo próprio Deus. Então, Deus pode
encaminhar um momento na nossa história que seja marcado pela presença da solidão. Verso 4. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Elias partiu e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão, exatamente como Deus havia orientado. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Então, você perceba que, primeiro, a solidão foi produzida pelo próprio Deus. Foi Deus quem separou aquele momento e aquele lugar para que Elias estivesse lá. Em segundo lugar, nós já vimos que, aparentemente, em alguns momentos, parece aos nossos olhos que é o grande momento da nossa história em que nós seremos usados por Deus, nós seremos ousados na nossa palavra, nós iremos testemunhar de que aquilo que está acontecendo é a obra de Deus, é a obra do Senhor sobre a face da terra. Mas aí Deus ordena que a gente saia de cena. Ou seja, é um momento de caverna. É um momento de solidão. Terceiro lugar, essa solidão seria uma solidão entre aspas. Porque na verdade havia uma companhia. E a companhia para Elias seria a presença dos corvos. Deus, em quarto lugar, Deus vai sustentar Elias com uma dieta balanceada: pão, carne e água. Quinto lugar, Deus vai dar ordens a seres irracionais, que são os corvos. Eu ordenei aos corvos que ali te sustente. Inclusive, dei o seu endereço, disse a torrente que você está lá em Querite, a leste do Jordão, e disse o que eles deveriam levar para você: pão e carne, e disse o horário que eles deveriam cumprir as minhas ordens. Eles deveriam ir ao amanhecer e ao entardecer, 2 refeições balanceadas e água em abundância. Então você observa que durante esse período, Elias vai ser guardado da seca. Então ele pronuncia uma palavra de juízo de Deus sobre a nação, mas ao mesmo tempo Deus naquele momento cuida de Elias de uma maneira muito especial, que Elias é poupado dessa seca porque tem água em abundância ali. E Elias tem alimento, ele não precisa correr atrás absolutamente de nada, ele não precisa de caçar, ele não precisa pescar, ele não precisa fazer nada. Os corvos trazem pão e carne para ele se alimentar. Então, enquanto Elias está naquela caverna, enquanto Elias está distante, enquanto Elias está separado, enquanto Elias está no momento de solidão, havia naquele momento um cuidado de Deus naquilo que Elias estava vivenciando. Então, a solidão, que seria encarada por nós, crentes do século XXI, como um problema que todos nós não queremos desfrutar, um problema, uma situação difícil a ser administrada, que é a questão da solidão. Você perceba que ali a solidão é produzida pelo próprio Deus, porque existe alguma coisa pedagógica que Deus está trabalhando com Elias. Ou seja, Elias naquele momento ele vai ser matriculado na universidade divina. E essa matrícula quem faz é Deus, e ninguém falta aula, porque a aula acontece exatamente onde a gente está. E ali onde Elias estava, Deus estaria trabalhando, ensinando, cuidando, preparando Elias para uma nova missão, para novos desafios, onde era necessário ser trabalhado o caráter, era necessário ser trabalhada a fé, a esperança. Ou seja, é necessário que haja algumas experiências na nossa história, na nossa biografia, até para que possamos falar sobre o Evangelho, falar sobre a fé, falar sobre a esperança, falar sobre o amor. É necessário que passemos por algumas experiências onde isso se evidencie, onde isso fale profundamente ao nosso coração. E aí, quando nós vamos nos pronunciar, aquilo não é algo teórico que foi aprendido num livro, mas é algo que foi experimentado na nossa vida. Mas, passados alguns dias, é o que diz o verso 7,
Mas, decorridos alguns dias, Elias será atingido pela seca. Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chovido sobre a terra. E é o próprio Elias quem avisou, quem falou que não iria chover. Então, houve um tempo em que Elias estava ali sendo cuidado pelos corvos. E ele poderia ficar ali porque vinha o alimento e tinha também a água. Mas agora, mesmo que os corvos trouxessem pão e carne, não tinha como Elias mais beber água. O ribeiro secou. Então, Deus tem um momento de provisão através de seres irracionais. Então, além do cuidado que Elias iria experimentar, ele iria perceber a grandeza, a autoridade, o poder de Deus em dar ordens a seres irracionais. Mas também aprove a Deus que o tempo de Elias, naquela caverna no ribeiro de Querite, era um tempo limitado. Em algum momento, aquela experiência iria cessar. E ela cessou. O ribeiro secou. E não tem mais como Elias ficar ali. E agora? Verso número 8. Então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Então, em Sidom, uma região longínqua, uma região que não é muito bem vista, é ali que Elias será sustentado. E olha que coisa interessante na vida de Elias. Ele é o grande profeta Elias. Mas na hora que ele vai a Sarepta de Sidom, e tem lá uma mulher viúva com um filho, se a pessoa que recebe o oráculo divino, a palavra divina, é Elias, se foi o homem que profetizou, que fez a denúncia em relação a Acabe e afirmou que não haveria chuva, foi o homem que pré-anunciou a seca, foi o homem que experimentou seres irracionais virem em sua direção e trazerem uma dieta balanceada com pão e carne para sustentar a sua vida. Era um homem que ouvia Deus falar de maneira audível, talvez, ao seu coração, aos seus ouvidos. Então, na verdade, Elias deveria chegar até a casa daquela viúva para ele dar o sustento a ela, para ele ser o veículo do sustento de Deus. Mas, na verdade, Deus manda Elias até aquela viúva para ele ser sustentado. E olha o problema ético que Elias vai enfrentar. Como é que ele vai ficar na casa sozinho? Ele e uma mulher que não tem marido. E agora, o que vão falar? Levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que se sustente. Então, Deus dá ordens a Elias, Deus orienta Elias naquilo que ele deve fazer, naquilo que ele deve atuar. Deus dá ordens aos corvos, seres irracionais, e naquilo que eles deveriam fazer, estabelecendo a agenda de seres irracionais, a agenda dos corvos. E agora Deus diz a Elias: eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. E no decorrer da história, você vai ver que a mulher não professa a mesma fé que Elias. Porque ela vai fazer referência ao teu Deus. Ao dirigir-se a Elias, ela faz questão de frisar: o teu Deus não é meu Deus.
Então essa mulher não tinha uma experiência salvífica, leva a crer através da confissão dos seus lábios, que ela não tinha uma experiência salvífica, mas no entanto Deus deu ordens ao que ela deveria fazer em relação a Elias. Então você percebe que ao mesmo tempo em que Deus está acompanhando Elias, e é uma caminhada da parte de Elias na presença de Deus, ao mesmo tempo a história está mostrando o poder, a grandeza, a grandiosidade do projeto de Deus sobre a vida de Elias e o que Deus é capaz de fazer. Deus é capaz de dar ordens a seres racionais, Deus é capaz de dar ordens àqueles que o conhecem e Deus é capaz de dar ordens àqueles que não o conhecem, como no caso dessa viúva. Ele partiu para Sarepta e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. Ele está morrendo de fome, literalmente. Água e comida. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Vou repetir. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Vou repetir, sem medo de ser repetitivo. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Imagine você que a única expectativa que essa mulher sozinha possui é de morte. E olha o conflito na cabeça de Elias. Ele recebe uma ordem de Deus, dizendo para ir a Sarepta de Sidom, porque lá tem uma viúva, e Deus ordenou essa viúva que ali o sustente. Quando ele chega lá, que ele pede água, que ele pede pão, ela diz que não tem pão, que ela tem pouquinho de comida, de azeite, e ela vai pegar o graveto e vai preparar, ela e o filho vão comer, e ela já sabe de antemão que ela e o filho não vão durar muito, de que eles morrerão. Então, você perceba o cenário que Elias encontra. E nós podemos fazer algumas considerações. Primeiro, o que eu tenho frisado no nosso estudo dos evangelhos e na leitura do Antigo Testamento. Tudo que vai acontecer, tudo que está acontecendo nesse momento, não aconteceu dentro de uma geografia religiosa. Não aconteceu dentro de um templo religioso. Até porque o templo de Jerusalém ficou com o Reino do Sul. Jeroboão, para que o povo não descesse para adorar no Reino do Sul e houvesse uma possível reunificação, ele levantou o templo em 2 lugares, Dan e Betel, para que o pessoal do Reino do Norte ficasse lá adorando. Só que o Reino do Norte nasce sob o signo da idolatria, em 931, e vai deixar de existir em 722, também sob o signo da idolatria, ou seja, serão 210 anos sem largar um só dia a cachaça da idolatria. Então Elias é enviado à casa de uma viúva. A viúva naquela época não tinha pensão, não tinha pecúlio, não tinha seguro, não tinha plano de saúde, não tinha nada. Nada. Os filhos, se fossem maiores, sustentariam a mãe, mas ela tudo leva a entender que o filho era pequeno e ela deveria cuidar dele. Então Elias recebe uma ordem para que essa mulher cuide dele. Só que ele chega lá e encontra essa mulher proferindo palavras cuja única expectativa é a expectativa de morte. Como que uma pessoa que tem como expectativa a morte vai sustentar Elias, vai ser veículo do sustento de Elias? Então você perceba que existe uma troca nessa realidade. Ao mesmo tempo em que essa mulher precisa da ajuda de Elias, Elias precisa da ajuda dessa mulher. E Elias não vai se intimidar diante dessa palavra de morte que ele recebe desta mulher.
Deus disse que ele seria sustentado através dela. Então, existe uma palavra de Deus sobre a vida de Elias. Mas quando ele chega lá e visualiza, o que ele visualiza não é em consonância com aquilo que Deus afirmou. Olha que coisa interessante. Deus faz uma promessa a você, faz uma promessa a mim. Mas quando você olha para a realidade que te cerca, na qual você está imerso, as circunstâncias ao seu redor, elas dizem não, enquanto a palavra da promessa está dizendo sim. Então Elias tinha uma palavra de Deus, de que a viúva seria instrumento de Deus para sustentar o profeta. Ao mesmo tempo, ele chega lá e ela não tem como sustentá-lo. Ela não tem pão para oferecê-lo, tem pouco para uma refeição. Ela e o filho comerão e morrerão. Qual deve ser a postura do profeta? Qual deve ser a postura da pessoa que crê? Qual deve ser a postura da mulher e do homem de Deus nessa hora? Deve desistir? Deve se intimidar? Porque está olhando, não há solução. Não, senhores. Elias não vai se intimidar. Elias não vai se deixar vencer pela seca. Elias teve uma experiência lá em Querite, onde o ribeiro secou, mas aprove a Deus que o ribeiro secasse. Então talvez você esteja lidando com uma fonte que Deus permite secar. Foi o que aconteceu com Elias. Ele estava lidando e sendo sustentado por uma fonte, o ribeiro de Querite, e Deus permitiu que essa fonte secasse. Então a fonte que te sustenta, que mata a sua sede, essa fonte pode acontecer em algum momento da história, não é o que eu desejo para você, mas pode acontecer sob a administração de Deus, da provisão de Deus, da providência de Deus, da autoridade de Deus, de que essa fonte seque literalmente. Isso não quer dizer que Deus não esteja com você. Isso não quer dizer que Deus não esteja à frente, aplanando o seu caminho. Isso não quer dizer que Deus vai deixar de suprir sobre a sua vida. Mas pode acontecer um momento na nossa história que uma fonte que nós estávamos acostumados. Não diz quanto tempo Elias ficou ali no ribeiro de Querite, mas com certeza se acostumou com aquela situação. Não precisava plantar, não precisava colher, não precisava trabalhar, não precisava fazer nada. Os povos traziam pão e carne de manhã e à noite e tem um ribeiro ali com água para ele beber. Deus gera um desconforto. O desconforto, a gente tem a impressão de que é A, B, C que é culpado. Mas a nossa luta não é contra a carne ou sangue, está lá em Efésios capítulo 6. Nós não temos luta alguma contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Então Deus pode fazer uma fonte secar. Essa experiência negativa, do ponto de vista humano, secou, tinha que ir para outro lugar. Essa experiência não intimidou Elias. Ela vai proferir, ela viúva, vai proferir uma palavra de morte. E Elias, na autoridade do Espírito de Deus, vai proferir uma palavra de vida. Ela vai proferir uma palavra de maldição. Ele vai proferir uma palavra de bênção. Ela vai proferir uma palavra pessimista. Ele vai proferir uma palavra otimista. Qual o tipo de palavra que você está proferindo para quem se encontra num cenário como este, que essa viúva se encontrava? Quando você ouve uma palavra pessimista, quando você ouve uma palavra de morte, quando você ouve uma palavra de depressão, o que você faz? Qual a sua reação? A sua reação é a mesma que Elias? Proferir uma palavra de vida para que a vida absorva a morte. Vamos observar qual foi a palavra de Elias? Ela, porém, respondeu, verso 12, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-los, para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse, não temas. A palavra dela é uma palavra de derrota. A palavra de Elias é uma palavra de vitória.
Ainda que Elias olhasse para dentro da casa da viúva e não visse o pão que ele estava faminto para comer. Mas aí fica a pergunta a mim e a você: nós nos guiamos por aquilo que nós vemos? Nós nos guiamos por aquilo que nós ouvimos? Nós nos guiamos por aquilo que nós tocamos? Nós nos guiamos por aquilo que nós comemos? Por aquilo que nós bebemos? Nós nos guiamos por aquilo que nós sentimos? E aí você acorda de manhã, acho que eu estou em pecado, amanheci com a dor nas costas. Nós nos guiamos desta forma? E eu digo a você que não. Nós não nos guiamos pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que sentimos, pelo que comemos, bebemos, nada disso. Nós nos guiamos por aquilo que cremos. Jesus não diz: bem-aventurado aqueles que se sentirem, bem-aventurados aqueles que esperarem. Não, bem-aventurado aquele que crê. Nós somos convocados a crer, independente das circunstâncias, independente das dores, independente do pessimismo da nossa época, independente do Covid-19, independente da crise, independente de governo, de município, de governo estadual, de governo federal, independente da ONU, independente de tudo isso, você e eu fomos chamados para crer e confiar em Deus. Esse é o ponto. Tudo mais será decorrência disso. Tudo mais será um desdobramento disso, dessa fé que é exercida na vertical. Então Elias lhe disse: não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, Deus da história, Deus soberano, Deus das nações, Deus da criação. Assim diz o Senhor. Elias dirige-se para a viúva que tinha uma palavra de morte, pessimista, sem fé no coração, sem crer no Deus de Elias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim, ele, ela e sua família, que é seu filho, comeram durante muitos dias. Comeram durante muitos dias. E eu vou voltar ao verso 14. A farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ou seja, Deus, para agir com provisão sobre a vida da viúva, sobre a vida do seu filho e sobre a vida de Elias, Deus não dependia da natureza. Deus não depende da chuva. Ele atua através da chuva, não tenho dúvida nenhuma. Está aí a colheita, verdura, legume, fruta que nos provam o quanto Deus nos ama, derramando chuva sobre justos e injustos, sobre a face da terra, para que haja suprimento sobre a criação, sobre a vida dos homens. Mas ao mesmo tempo Elias frisa: até que o Senhor fizer chover sobre a terra. Mesmo não havendo chuva, a farinha e o azeite não faltarão.
Então é o que eu quero dizer a você nesta noite. O arroz, o feijão, a carne, aquilo que a sua família precisa, aquilo que você precisa, não vai faltar sobre a sua mesa. Creia nisso. Aquilo que você verdadeiramente precisa não vai faltar sobre a sua mesa. Seus filhos não vão passar fome. Poderoso é Deus para suprir as necessidades de quem confia nele. Bem, Elias teve uma experiência maravilhosa, nós já analisamos de maneira breve, e agora a provisão de Deus, ele é verdadeiramente Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus que nos sustenta. Amém. Mas aí vem um terceiro momento na história. Quando tudo do ponto de vista financeiro estava resolvido, veio um problema em que o filho da viúva fica doente. E é necessário que alguma coisa seja feita, porque o menino literalmente ele vai morrer. Imagine a dor dessa mulher que já havia perdido o marido e agora perde o seu filho. Ou seja, a presença de um profeta na vida do povo de Deus não é uma garantia de que não iremos sofrer. Todos nós corremos o risco de passar por perdas e somos desafiados a superá-las. Vamos examinar esse terceiro momento. Verso 17. Depois disso, o filho dessa mulher, dona da casa, adoeceu gravemente. E, infelizmente, o menino morreu. Que dor no coração desta mulher. Uma mulher que perde um filho é uma mulher mutilada. Essa é a verdade. É uma mulher mutilada. Então ela disse a Elias, verso 18: Que tens contra mim, ó homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória o meu pecado e matar o meu filho? Você veja que sempre há esta equação está sempre presente. Se algum sofrimento aconteceu, é porque tem algum pecado. Nós nunca conseguimos imaginar que possa não existir uma relação de pecado e sofrimento. É verdade que em muitos casos há uma relação entre pecado e o sofrimento passa a ser consequência do pecado. Mas nós não podemos garantir que todas as vezes que uma pessoa está sofrendo, por mais grave que seja esse sofrimento, que obrigatoriamente essa pessoa está em pecado. Esse é um raciocínio pagão, esse não é um raciocínio bíblico. Até porque em vários momentos nós sofremos e a gente não consegue atingir a totalidade da mente divina, nós não conseguimos saber por que estamos sofrendo. Isso acontece inúmeras vezes.
Mas ela entende que há uma relação entre a morte do filho e algum tipo de pecado que ela cometeu. E ela deixa claro isso. Vieste tu a mim para trazer à memória o meu pecado e matar o meu filho? Então ela sabia que era pecador e agora você traz à memória isso. Ele respondeu, dá-me o teu filho. E ele o pegou nos braços e carregou para cima ao quarto onde ele mesmo ficava e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor, ó Senhor Deus meu, até sobre esta viúva que me hospeda, trouxeste desgraça matando-lhe o filho? Ou seja, Elias reconhece que o que está acontecendo é um ato soberano da parte de Deus. Ele atribui a Deus o que está acontecendo. Ou seja, Deus é o autor da vida e da morte, e a única certeza que nós temos nesta vida é, como frisou o apóstolo Paulo em Romanos, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Ou seja, Deus é quem administra a quantidade de dias que nós teremos na face da terra. Como diz o Salmo de número 139, todos os nossos dias estão escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Então, antes de nós nascermos, já há uma determinação do número de dias que nós viveremos, que nos é vedada. Nós não sabemos o horário, o dia, a hora da nossa morte. Elias reconhece que aquilo é um ato soberano da parte de Deus, que é Deus quem tem a responsabilidade, quem tem o poder de tirar a vida, e é Deus quem tem o poder de dar a vida. O próprio Elias poderia reconhecer que se ele estava vivo, era literalmente porque Deus o havia protegido de Acabe, é porque Deus o havia sustentado lá no ribeiro em Querite, os corvos vinham alimentar, e agora na casa da viúva ele reconheceria que só estão vivos ali, porque Deus fez um milagre multiplicando o azeite e a farinha dentro da casa da viúva. Então Elias estava acostumado a depender de Deus, e agora não poderia ser diferente. Ou seja, se nós dependemos de Deus aqui, ali e acolá, nós temos que continuar dependendo. Não pode existir uma área onde nós dependemos e outra onde nós não dependemos. Então, há tudo na vida de Elias. Até aquele momento, ele dependeu de Deus. Beleza. Agora, na morte do menino, ele não depende mais? Não. Esse momento deve ser vivido na dependência de Deus. Ainda que o próprio Elias não tivesse poder para ressuscitar o menino. Mas ele sabia que alguma coisa Deus poderia fazer. Verso 20, e clamou ao Senhor. O momento era difícil. Ele carregou o menino para cima, mas lá embaixo tem uma mulher chorando, que não tem consolo. Como que você consola uma mãe que perdeu um filho? Não tem palavras de consolo. E Elias sabia que só Deus poderia resolver esse problema. Então, você veja que os problemas financeiros dentro da casa estão resolvidos. Tem azeite e tem farinha até quando chover. Tudo muito bem administrado. Mas o fato de os problemas financeiros estarem resolvidos não quer dizer que não vão surgir outros problemas. Então, o problema é mais ou menos assim: a gente resolve um, surge em 2, resolve 2, surge 4, resolve 4, surge 8, resolve 8, surge 16, resolve 16, surge 32, resolve 32, vão aparecer 64, resolve 64, aparece 128. Ou seja, a vida, como dizia Lutero, é uma roda que não para de girar. E Lutero vai continuar: a vida não sossega. A coisa não para. Verso 21, então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze este menino reviver. Ao fazer esse pedido, é também uma confissão de fé, reconhecendo o poder de Deus, a autoridade de Deus sobre a vida e sobre a morte. A autoridade de Deus sobre o nosso trabalho, a autoridade de Deus sobre os nossos estudos, a autoridade de Deus sobre a nossa casa, a autoridade de Deus sobre o nosso sustento, a autoridade de Deus sobre os nossos negócios, a autoridade de Deus sobre as nossas vendas, a autoridade de Deus sobre os nossos entes queridos, a autoridade de Deus sobre aqueles que estão no hospital.
Devemos reconhecer a autoridade de Deus sobre a vida. Ó Senhor meu Deus, faze este menino reviver. O Senhor ouviu a voz de Elias. Eu gosto dessa parte, porque o Senhor não ouviu a voz do grande, magnífico, extraordinário, super profeta Elias. Não, senhores. O texto diz que o Senhor atendeu a voz de Elias. Então Deus não ouve uma categoria de pessoas sobre a face da terra, mas Ele ouve pessoas que vão até Ele e clamam. A um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. Existe um drama dentro daquela casa, de uma situação insolúvel. Nós não temos como dar a vida a um cadáver. Só Deus pode fazer isso. Ninguém mais. Ou Deus ressuscita esse menino, ou ele seria enterrado e entraria em decomposição. Não há outra alternativa. O Senhor ouviu a voz de Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, está lá em Tiago capítulo 5. Ou seja, um homem exatamente como cada um de nós. Um homem que, se você desse um beliscão no braço, ele sentiria dor, igualzinho a dor que você sente. Um homem exatamente como cada um de nós. Por que Tiago escreveu isso? Porque ele percebeu, como pastor da igreja de Jerusalém, que, dada a biografia de Elias, havia um grupo tentando colocar Elias num pedestal espiritual, como se ele estivesse numa categoria acima de nós. Tiago corrige isso. Elias foi usado por Deus. Elias era um crente dedicado, um homem que amava Deus, um homem que foi benção, que enfrentou os desafios, enfrentou os profetas de Baal, tudo isso, Acabe, todo o reino do norte, toda a incredulidade daquela época. Beleza, foi um homem fiel a Deus, mas ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não existe super crente. Todos nós estamos no mesmo patamar, no mesmo barco. Para resumir, somos farinha do mesmo saco. Então Deus não atendeu uma categoria que há dentro do reino. O super ultra profeta Elias, não. Ele ouviu o ser humano frágil, sujeito aos erros, aos fracassos. Ele ouviu um filho que estava clamando sobre um problema que literalmente só Deus teria solução. Talvez você esteja vivendo um momento como esse. Um problema que, humanamente falando, aos seus olhos, à semelhança da morte do filho da viúva, você olha para todos os lados e você não consegue ver socorro. E aí o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu querido, minha querida, se você não está vendo solução, em nome de Jesus, não se desespere. Não definha a sua vida, mas entregue-se para Deus. Eleva os seus olhos para os montes. Entrega o teu caminho ao Senhor. E o mais, Ele fará. Creia nisso. E o mais, Ele fará. O Senhor ouviu a voz de Elias e o menino voltou a respirar e reviveu. Então, Elias pegou o menino, levou-o do quarto à casa e o entregou para sua mãe. E disse: aqui está, teu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias:
agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O último ponto que eu gostaria de frisar nessa história, se você me permite, estamos caminhando para o final, é que a viúva chegou a esta confissão a partir de uma sequência de experiências. Elias não fez com ela um arrazoado teológico, não deu a ela uma série de aulas. Não. Algumas realidades vividas dentro da casa da viúva, que foi ao mesmo tempo local de escassez, momentânea escassez, e ao mesmo tempo local de provisão. Foi também local de morte e também de vida. Então, a nossa casa é um local de muitos acontecimentos. A nossa casa pode viver momentos de pouco, momentos de muito, momentos de muita alegria, momentos de muita tristeza, momento de sorriso, momento de lágrima, momento de cansaço, momento de descanso, momento de ânimo, momento de desânimo. Tudo isso é vivido dentro de uma casa. Então você veja quantas emoções nos reserva a vivência dentro de casa, e ainda mais num período de pandemia, com quarentena e isolamento social, aí mesmo que um monte de coisa acontece dentro da casa. Aqui eles viveram supostamente uma quarentena, um isolamento dentro da casa da viúva. E olha quanta coisa aconteceu dentro daquela casa. Resumindo, a família ou a casa é lugar de culpa e graça. Se por um lado nós sentimos culpa por aquilo que não deu certo, nós sentimos culpa por expectativas frustradas, nós sentimos culpa por algum sofrimento que causamos, por outro lado existe uma graça que é capaz de multiplicar o azeite e a farinha dentro da casa, que é capaz de mudar de expectativa de morte em expectativa de vida. Uma graça que é capaz de interromper a morte para que o cadáver tenha vida. Então, se por um lado existe a culpa, existe o medo, existe a dor, por outro lado existe a graça. E eu gostaria que você não se esquecesse de que a graça é maior que a culpa, é maior que o medo, é maior que a dor, é maior que a perda. A graça, ela nos basta. Ela é suficiente.
Então, dentro dessa casa houve uma caminhada com Deus. E eu quero desafiar você a viver esse momento na sua casa e com todas as oscilações que há dentro de uma casa com seres humanos, com gente imperfeita, mas que acima de tudo você viva com o tripé estabelecido por Deus de fé, esperança e amor. Em nome de Jesus, tenha no seu coração fé, esperança e amor. Deus te abençoe. Amém. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teu próprio plano. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Levante as tuas mãos, declare. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois em quem tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais. Porque tudo que pedimos, infinitamente mais. Porque tudo que sentimos, infinitamente mais. Porque tudo que pensamos, infinitamente mais. Porque tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois em quem tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais. Na Tua igreja, pra fazer infinitamente mais, muito mais. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus.
querido, minha querida, a nossa oração é que você, nesta noite, tenha sido muito abençoado e abençoada por tudo que vivenciamos nesta noite. A nossa expectativa da Igreja Batista Central do Fonseca, do Ministério Viva a Vida, que é quem está à frente desse programa, é de que o Senhor tenha te abençoado muito hoje pela manhã e que o Senhor te abençoe agora à noite, trazendo paz ao seu coração, trazendo paz ao seu lar. Essa é a nossa oração. Se você foi abençoado ou abençoada por esse vídeo, por essa transmissão, eu peço a você, sei lá, dar um joinha no vídeo, para você se inscrever no canal, vai lá e clica no sininho para você receber os avisos quando nós tivermos ali transmissão, algum vídeo for colocado. E peço a você que, se você conhece alguma família que está passando por um momento difícil, um momento de tristeza, um momento de dor, eu peço a você para você enviar esse vídeo para essa pessoa querida para você. Vamos espalhar a esperança, vamos espalhar a graça, a misericórdia, a fé por esse Brasil. A gente está com a nossa locomoção tanto quanto limitada, mas o WhatsApp está funcionando, o Facebook está funcionando, o YouTube está funcionando, então vamos espalhar a graça, o amor, a bondade de Deus nesse Brasil. E você pode mandar para quem está no Rio de Janeiro, para quem está em outro estado da federação, você pode mandar para um amigo que está no exterior, é só a pessoa saber português, que ela pode receber uma palavra e ser abençoada. Então não deixe de fazer isso. E nós vamos orar nesse momento, e a minha oração é pedindo a Deus que você tenha uma noite de paz e que você tenha uma semana de paz. E vou te dizer até breve, até domingo que vem, se Deus quiser. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, muito obrigado ao Pai por essa noite. Obrigado a Deus pela Tua palavra, pelos cânticos, pela oração, por tudo que foi vivenciado neste momento. Te pedimos que o Senhor Deus nos dê um restante de noite de paz, de alegria. E acima de tudo, ó Deus, nos prepare para os desafios da semana, a partir de amanhã, ó Pai, quantos desafios, quantas preocupações, mas que acima de tudo tenhamos a paz que é fruto da justificação, que é fruto da salvação, que é fruto, ó Deus, dessa experiência maravilhosa de crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É em nome de Jesus que nós oramos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as doces consolações do Espírito de Deus seja sobre a vida de todos os meus queridos e amados ouvintes, seja sobre a vida de todo o Israel espiritual do Senhor em toda a terra, seja sobre a vida de todos aqueles que estão contaminados pelo coronavírus e especialmente sobre a vida daqueles que estão internados, seja sobre a vida das equipes médicas que estão trabalhando de maneira ininterrupta, se expondo ao risco, se expondo a Deus numa situação dificílima. Que a Tua graça, a Tua misericórdia seja sobre todas essas realidades, em todo o planeta Terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pensando